A Isabela, ela, quando faleceu, ela tinha 5 anos de idade, né? E tudo Sim. foi muito forte, muito pesado, muito traumático, acredito que para a vereadora e para sua família. Naquela época eu lembro, eu era novinha, mas eu lembro muito da mídia repercutindo quando descobriram quem eram os assassinos, repercutindo o julgamento, suas entrevistas. E você teve receio de engravidar novamente? Depois você teve algum medo? Esse trauma te interferiu nesse sentido da maternidade, de alguma forma? Não, eu tinha medo de não conseguir ser mãe novamente, porque a gente fica mais velha, a gente não sabe as questões do nosso corpo enquanto mulheres, então o meu receio era não conseguir poder ser mãe novamente, era o meu maior receio. O segundo ponto era não transferir todo aquele sentimento de perda, de não tentar trazer meu filho para uma bolha ou deixar ele numa situação da qual não fazia parte da vida dele. Ele estava entrando na minha vida como um outro filho, não como uma substituição. Então a minha única preocupação era tentar fazer tudo isso com ele para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse acolhido, para que ele se sentisse assim, muito bem, maravilhoso dentro da minha casa. E eu acredito que tenha conseguido fazer. Eu admiro, na verdade, muito a forma como a vereadora fala, né? Porque a senhora era muito nova quando aconteceu e parece que conseguiu lidar com essa situação com muita maturidade, né? E quando a vereadora decidiu engravidar novamente, você precisou se preparar de alguma forma psicológica? Eu não acho que para eu engravidar eu tenha me preparado, mas é óbvio que depois de grávida, muitos sentimentos vêm, muitas coisas acontecem, mesmo você não querendo passar por isso, né? As coisas acontecem, os sentimentos vêm, é uma coisa avassaladora. Então, eu falava muito, tanto com a minha obstetra quanto com o meu terapeuta, para conciliar esse processo, para realmente não ter essa transferência toda de sentimento, medo, angústia, para não passar para o meu filho. Então, essa foi a minha preocupação, em me cuidar para estar bem para ele. E as suas 2 gestações foram tranquilas? Do Miguel e da Maria Fernanda, né? Foram muito tranquilas. Só essas questões normais de azia, de passar um pouquinho mal, mas eu não tive problema nenhum em nenhuma das minhas gestações, ou de repouso, ou diabetes, por exemplo, gestacional. Graças a Deus, as 2 gestações foram muito maravilhosas e muito esperadas. Graças a Deus. E como a vereadora fazia ou faz para falar da Isabela para os irmãos? Então, eles começaram a ver fotos, né? Na casa da minha mãe, eu acho que deve ter aparecido aí nas redes. Eu tenho um painel de fotos muito grandes, meu e dela, quando eu morei com a minha mãe ainda antes de casar. Então, nunca foi um tabu falar que eles tinham uma irmã, contar talvez a história, que ela é uma estrelinha, que ela foi morar com o Papai do Céu. Mas é óbvio que chegou o desafio de contar realmente o que tinha acontecido. Então, eu acredito que depois do documentário é que eu tive que contar mais efetivamente para o meu filho o que tinha acontecido. Foi um momento bem difícil, acho que talvez mais para mim do que para ele, ter que abrir e contar essa história. Mas hoje eu vejo que eles encaram com amor, que eles têm uma irmã, que ela está no céu. Ontem mesmo, por muita coincidência, eu estava com os meus sobrinhos todos, eu tenho sobrinhos por parte do meu marido, né? E eles todos perguntando dela, onde ela estava, porque eles não têm o entendimento que ela não é filha do meu marido. Então, são várias coisas que a gente tem que contextualizar e contar para eles. Eu procurei contar para o meu filho de uma forma mais leve, para que não fosse tão traumático, mas ele sabe hoje um pouco mais profundamente, óbvio que detalhes que não cabem à idade dele ainda, que eu acho que com o tempo as coisas vão surgindo e a gente vai ter que contar. Vereadora, eu também queria muito saber, né? Muitas mães, muitos pais, muitas famílias que acabam tendo alguma história trágica, assim, elas preferem
se isolar, se guardar mesmo, viver uma vida mais reservada, mais privada. Mas a vereadora decidiu transformar isso numa luta, né? Atua muito na defesa das crianças, contra a violência contra as crianças, tem muitos projetos relacionados a isso no seu site. Em algum momento a vereadora pensou também em se reservar? Ou você teve seu momento reservado e falou, não, eu preciso agir em prol das crianças? Me conta um pouco sobre isso. Na verdade, depois que tudo aconteceu, né, a proporção que tomou o caso da minha filha, foi inevitável não se tornar uma pessoa conhecida. Mas ainda assim, eu era muito mais anônima. Acho que depois de um tempo, assim, poucas as pessoas me reconheciam na rua ou falavam. Óbvio que quando eu engravidei do Miguel, isso veio à tona de novo a história. Quando eu engravidei da Maria Fernanda, todo mundo queria saber, nascimento e tudo mais. Só que eu, durante todo esse tempo, eu não tinha rede social aberta, eu não falava. Não é que eu não falava no assunto porque isso me doía, é porque eu realmente não tinha. Eu era uma pessoa, uma cidadã comum, que tem uma rede social privada com seus amigos como qualquer outro. E acho que depois do documentário, da oportunidade de realmente o sucesso que foi a entrega do documentário, eu abri a rede. E aí as coisas foram acontecendo. Naturalmente, as pessoas ouvindo e vendo que existia não somente a mãe da Isabela, mas também uma história por trás disso, a minha opinião, quem era a Ana Carolina, além da mãe da Isabela, e vir junto com a história da Isabela foi consequência. Então, eu comecei a falar, as pessoas viram o como eu passei durante todos esses anos, porque já tinham passado 15 anos. Sim. Então, como todos esses anos eu tinha passado, como eu vivi, como eu reconstituí minha família, como eu vivia hoje. Isso foi, as pessoas foram querendo saber. E aí eu acho que foi a oportunidade, as coisas foram acontecendo naturalmente, para realmente transformar tudo isso que eu vivi, que ficaram ali quietos por 15 anos, eu acho que é o amadurecimento, tudo que me aconteceu, para poder hoje contar isso de uma história diferente, de uma forma diferente, e transformar esse luto em luta e essa dor em um propósito.